Lucas capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, e a minha tradução, eu estou usando aqui a Nova Almeida, acho que é um pouquinho diferente, Nova Almeida atualizada, mas o sentido é o mesmo, é bom. Diz assim a palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou-lhe: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Somente até aqui. Eu vi que os irmãos estão em comemoração, orei ao Senhor e eu li esse texto e gostei desse texto. E a gente fica às vezes escolhendo tanta coisa, meu Deus, né? É uma data importante, é um momento importante, inclusive em particular, até na minha vida também, a gente quer algo que fosse, até falei com o irmão Jadson, né? Eu queria algo que fosse diferente, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso e o simples é sempre o melhor caminho. E eu vi que, ao comemorar, nós somos gratos a Deus. Tenho visto nesse mês a gratidão que nós temos a Deus por poder fazer a diferença no mundo em que nós estamos vivendo, principalmente a igreja aqui local. Fico feliz que os irmãos estão em um bom caminho. Então, nós vemos aqui que o texto ele fala sobre a cura desses leprosos, 10 leprosos, para ser mais exato. E apenas um dos leprosos, que inclusive era estrangeiro, ele volta para agradecer. Ele tem a qualidade daquele que é grato. Ele reconheceu um benefício feito a ele e ele retorna até Jesus para agradecê-lo pelo bem a ele feito. Ele reconhece de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, né? É a gratidão, é o reconhecimento de uma pessoa por outro que lhe prestou um grande benefício. E às vezes nós medimos o tamanho desses benefícios para também medirmos o tamanho da nossa gratidão. Então foi um benefício enorme e ele também se achou no dever de ser muito grato. Ele recebeu um benefício, um auxílio, ele recebeu um favor de forma graciosa, algo que ele não merecia. Então ele é grato a Deus. E nós estamos vivendo em tempos difíceis em que nós podemos enxergar a mão de Deus em todas as coisas. No nosso dia a dia, nós vemos o quanto Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado, mesmo no mundo tão difícil e ideológico que nós estamos vivendo. E nós não precisamos de motivos específicos, não precisamos de um grande milagre, talvez, para agradecermos a Deus. Eu me lembro de uma história de um filósofo francês chamado Blaise Pascal, alguns irmãos já conhecem, que ele, ao chegar todo afobado diante do seu pai, ele contou-lhe um milagre que lhe aconteceu. E o pai estava sentado calmamente, ouvindo a história do seu filho, e ele disse: filho, pai, acabou de acontecer um milagre muito grande comigo. E ele disse: o que aconteceu com você? Eu estava saindo com o meu cavalo, e ele trotando, e de repente ele foi muito rápido, e eu perdi o controle desse cavalo. E a gente caiu na ribanceira, e ali eu achei que eu ia morrer, eu ia ter que sacrificar o cavalo. E aconteceu que lá no pé do morro, no final da ribanceira, nem eu e nem o cavalo sofremos nenhum arranhão, pai. Foi um milagre de Deus que aconteceu. E o pai virou para ele e falou assim: pois comigo aconteceu um milagre maior ainda. E ele, mais apavorado ainda com o que tinha acontecido, com a fala do pai dele, perguntou: mas o que aconteceu com o senhor? E o pai dele disse: pois eu saí para passear com o meu cavalo também, e eu tive um dia muito agradável.
Eu pude olhar o canto dos pássaros, pude ouvir o canto dos pássaros, observar as mais belas flores e retornei aqui tranquilamente. E o filho ficou sem entender, porque às vezes nós pensamos que as coisas visíveis é quando Deus intervém, mas às vezes nós saímos do nosso lar, temos um monte de livramento que nós não observamos e foi o dia que mais aconteceu milagres nas nossas vidas. Então nós não precisamos de algo palpável, de algo que nós possamos enxergar, nós não precisamos de algo visível para ver que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos abençoado. Então nós precisamos, sim, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, mas principalmente por quem Ele é. Ele é Deus e possui o controle de todas as coisas, em nenhum momento Ele perde o controle de nada. Então nós devemos aprender a agradecer ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, aqui já entrando no texto, que em primeiro lugar, a pobreza, a miséria, a doença, ela é o nível dos seres humanos. O versículo de número 11 e 12 diz que Jesus estava de caminho para Jerusalém e passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Esses homens, eles estavam ali próximo a Samaria e a Galileia, não sabe-se o lugar exato de onde eles estavam, é uma aldeia muito ali próxima, e nessa colônia, neste local em que eles estavam localizados, havia tanto judeus quanto samaritanos. E nós sabemos muito bem que os judeus e samaritanos, eles não se comunicavam, eles não se davam, eles até consideravam-se inimigos uns dos outros. Mas Jesus, ele havia passado por ali nessa colônia. Eles não se davam bem, mas devido ao estado em que eles se encontravam, eles estavam ali unidos, tinham que conviver por conta da sua lepra, por conta da sua enfermidade, por conta da sua doença. Então, eles que normalmente não se davam bem, eles estão ali agora habitando todos juntos no mesmo local. E a Bíblia diz que eles ali habitando, Jesus ele passa por esta aldeia e de longe aqueles leprosos observam Jesus, porque não poderiam se aproximar, e clamam a Jesus, clamam pelo favor de Jesus. E nós entendemos que a dor, ela quebra todo tipo de barreira social. Eu me lembro quando o meu irmão se acidentou, e foi um acidente muito grave, onde o tanque caiu em cima do peito dele, as costelas perfurou os pulmões, e ele foi enchendo igual uma bexiga. E os rapazes lá que não se falavam, que não se comunicavam, um pediu socorro para o outro, porque viu que não era um momento para haver desavenças. Então, se você encontrar, talvez, pessoas muito ricas, muito abastadas, em que, talvez, dados os momentos da vida, eles não precisam um do outro, eles dificilmente vão procurar ajuda, porque eles têm os seus próprios recursos. Mas a maioria, mas as pessoas mais pobres, mas as pessoas mais enfermas, mais doentes, a dor, a dificuldade, o sofrimento, o luto, ele ensina e ele quebra todo tipo de barreira social, a não ser que sejam pessoas muito afundadas no pecado, com um potencial de maldade maior ainda, que ele não tenha nenhum tipo de sensibilidade. Mas qualquer ser humano comum, que também experimenta da graça comum de Deus, ele vai entender que nesse momento não há momento para barreira social. O Spurgeon tem uma frase interessante que ele diz que a desgraça faz com que estranhos virem amigos íntimos, porque é no momento da dor, é no momento da dificuldade que nós precisamos estar unidos. É no momento de ajuda, é no momento da necessidade, é no momento da dificuldade que a igreja mais se une. O salmista diz: bom foi eu ter sido afligido para aprender os seus estatutos. Apesar dos amigos de Jó estarem completamente equivocados na sua análise quanto ao sofrimento de Jó, mas eles estavam ali perto, e tem muita gente que fala assim: não, mas é melhor não tê-los do que tê-los daquela maneira. Mas de certa forma foi uma companhia para Jó, mesmo que ainda o diagnóstico deles fossem totalmente equivocados, mas eles estavam próximos ali, e no momento se compadeciam
da dificuldade de Jó, mesmo julgando de forma errada. Então, a dor, o sofrimento e a dificuldade faz com que não exista mais barreira social, mais problemas, mais nível, mais nada. Tudo isso quebra e as pessoas se unem por causa da dificuldade. Então, aqui não tem mais samaritano, não tem mais judeu, não tem mais inimigos. Eles têm algo que é comum, ou algo que é próprio deles, que é uma doença que os identifica. Eles eram leprosos, diz o versículo de número 12, e os irmãos sabem muito bem que a lepra era a pior doença que existia na época. Era também um símbolo de algo pecaminoso. Eles estavam com aquela doença. Algumas pessoas, dado o seu grau de lepra, perdiam até membros do corpo, caíam orelha e outros tipos, porque era uma doença que causava dores terríveis na vida do ser humano. A lepra causava não só dor ao próprio ser humano, mas como causava afastamento familiar, social e também religioso. Tinha um período em que, quando um leproso sentava numa cadeira, depois que ele se levantava, aquela cadeira não tinha mais utilidade, ela deveria ser queimada, porque uma pessoa leprosa sentou ali. Era uma doença de pele terrível. Como não era qualquer tipo de doença, era também dada como algo pecaminoso, era uma maldição que havia na vida da pessoa. Mas, em segundo lugar, a gente viu ali o reconhecimento da indignidade. O versículo de número 3 diz assim: eles ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eles estão de longe, eles não ousam se aproximar de Jesus, eles não ousam em nenhum momento ficar próximo de Jesus. Como eles não podiam se aproximar, eles gritaram, eles pediram misericórdia, eles pediram compaixão, porque sabia que Jesus era o único que podia dar a solução para o problema deles. E nós entendemos, às vezes eu até brincava sempre com os irmãos, você vai no evangelismo e fala: Jesus te ama, Jesus te ama. Não, Jesus não ama. Você é amado como uma criatura de Deus, mas para ser filho de Deus, conforme João 11, você tem que crer no Filho de Deus para se tornar também um filho de Deus. O ser humano, ele só vai entender a sua doença se ele reconhecer o tamanho da sua doença. Ele só vai entender a cura se ele reconhecer o tamanho e o grau da sua enfermidade, o tamanho e o grau da sua doença. Então, a mensagem do Evangelho, apesar dela ser uma boa notícia, ela começa com uma má notícia, de que nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Então, antes de Jesus me amar, eu sou réu do inferno, eu sou um filho da ira de Deus, eu estou debaixo da ira de Deus. E depois que eu entender que eu sou um pecador, de que eu estou condenado ao inferno, que eu reconhecer, aí eu entendo que há um Jesus que morreu por mim na cruz e é o único que pode trazer salvação para a minha alma, é o único que pode me dar a salvação. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que a medicina podia fazer para curar esses homens. Eles tinham que ficar afastados, ou essa lepra sumia sozinha, ou eles morriam naquela enfermidade. Não há nada que possa ser feito diante do pecado. Jesus é o único que tem o poder para nos livrar, para nos limpar, para nos salvar de todo o pecado que há neste mundo. Então, o ser humano precisa reconhecer e entender a miséria espiritual que ele vive. Estes homens, eles viram que eles eram indignos de se aproximar de Jesus. Às vezes as pessoas brincam e perguntam, né? O que você poderia fazer? O que você faria se Jesus viesse diante de você? Ou qual será a sua primeira atitude quando ver Jesus, né? Ou olhar para Jesus naquele grande dia? E não há o que dizer. Tem gente que fica: vou fazer pergunta tal, vou fazer outras perguntas, mas não há o que fazer. A única coisa, talvez, a única atitude, talvez, que eu vá fazer diante do meu Cristo, quando eu observá-lo, quando eu tiver a oportunidade de abraçá-lo, é me prostrar, me jogar aos pés dele e somente agradecer por ele ter escolhido um pobre pecador como eu, e naquele grande dia eu estarei com ele, e estarei com ele por toda a eternidade, e assim toda a igreja de Cristo, lavada e remida no seu sangue, comprada por bom preço de sangue.
Então nós só podemos reconhecer que nós somos indignos de tudo aquilo que Deus pode ou tem para nos oferecer. Nós reconhecer o tamanho da nossa miséria e o grau da nossa pecaminosidade. Quando a pessoa reconhece que é pecadora, a única salvação e a única solução que ela tem é ir ao encontro de Jesus Cristo, porque Ele é o único que tem para oferecer. Ele é o único que pode salvar. Então nós precisamos reconhecer que nós somos pequenos diante desse Deus, que nós somos pobres diante desse Deus, mas agora, como novas criaturas, nós somos filhos desse Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo que nos purificou. Em terceiro lugar, eu destaco no texto a importância de se obedecer a Deus, de se obedecer. No versículo 14, Jesus, ao vê-los, disse para eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Eles, diferente, para cada um Jesus utilizava uma fórmula ou um método específico. Alguns Jesus tocava, alguns Jesus ele fazia uma espécie de lodo, outro para curar um cego Jesus apenas disse seja curado, mas para esses homens aqui Jesus falou assim: olha, vocês vão e apresentem-se ao sacerdote. E eles não questionaram o método de Jesus. Eles falaram: mas espera aí, como que nós vamos lá nos apresentar ainda enfermos? Ainda dessa forma, mas eles não questionaram esse método. Não houve nenhum ritual de cura, não houve ali Jesus fazendo nenhum tipo de oração, não houve ali nem algo específico que Jesus tratou com aqueles homens. Jesus apenas deu uma ordem a eles, Jesus apenas o obedeceu. Ele não orou, ele não tocou, ele apenas mandou mostrar-se aos sacerdotes que era a ordem específica, conforme estava escrito em Levíticos 14, a partir do versículo 1, que todo aquele que tivesse uma lepra, ele deveria ir diante do sacerdote, e o sacerdote os declararia puro ou impuro. Era requerido pela lei tudo isso daí. Então Jesus, o ministério de Jesus ainda foi dentro da lei de Moisés, é a nova aliança instaurada depois. Então ele manda que aqueles homens, que aqueles leprosos fossem até os sacerdotes e se apresentassem diante deles. E eles poderiam ter questionado, eles poderiam ter feito alguma coisa, falado de forma diferente, pensado, como: Senhor, como? Nos cure, faça alguma coisa. Se nós formos lá, e se não acontecer? E se nós chegarmos lá e não tiver acontecido nada? Nós vamos... Mas não houve questionamentos. Nós temos que olhar para as Sagradas Escrituras, que é o único método de revelação, de profecia, da forma como Deus fala com a sua igreja. Tudo que Deus precisava falar está aqui. Nós precisamos ler, compreender, estudar e apenas obedecer aquilo que Deus tem mandado à sua igreja, ir avante, prosseguir de acordo com os seus mandamentos. Eles não questionam, eles prosseguem fazendo aquilo que Jesus havia lhes ordenado que eles fizessem, porque a obediência é o caminho para as bênçãos que o Senhor tem nos dado, até mesmo no nosso cotidiano. O mesmo versículo de número 14 diz que indo eles foram purificados. Eles no caminho, imagina esses homens andando na situação em que eles se encontravam, e de repente aquela pele descamando, aquela pele já vermelha, já dependendo do grau até sangrando, se tornar branca, se tornar alva, ou de algo específico ali da vida deles, aquela lepra ir embora e se tornar como que de um bebê, a pele deles, como que de uma criança recém-nascida. Eles, ao observarem aquilo, talvez nós ficaríamos alegres, porque recebemos um grande benefício da parte do Senhor. Ao obedecer, eles iam, e no meio do caminho, eles foram purificados. Às vezes a gente pensa que Deus ele vai trabalhar no começo, ou Ele vai trabalhar no final, ou Ele vai trabalhar no meio. O tempo de Deus é o tempo que Ele trabalha, é o tempo que Ele quer agir, é na hora dEle, é no momento dEle, e não no nosso momento. Nós só temos que obedecer às ordens do Senhor. Eles não viram primeiro, mas eles obedeceram primeiro. Lembra o que Jesus disse para Marta? Se creres, verás a glória de Deus.
E não é se ver você vai crer, não é ver primeiro para crer depois, é crer primeiro para depois enxergar. Nós estamos aqui aguardando, e é isso que é a nossa fé. A nossa fé não é uma espécie de fideísmo, já viu? Pessoas que pensam que fé é desse jeito, não, é só você crer, fica repetindo que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não, eu não sei, mas vai dar certo, não, vai acontecer, não é isso que é ter fé. Ter fé não é ficar crendo nessas coisas ou crendices. Ter fé é nós crermos na vontade de Deus a ser feita em nossas vidas. Fé não é dizer, eu acredito que vai acontecer. Fé é eu acreditar que, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que a Tua vontade ela é boa, agradável, ela é perfeita, e a Tua vontade sendo feita, ela pode às vezes ser até um pouco ruim para mim no início, mas ela se tornará em bênção depois. Eu não sei como o Senhor trabalha, mas eu acredito que o Senhor trabalha. Eu não sei qual a Tua vontade, mas eu creio na Tua vontade. É isso que é ter fé. Ter fé não é dar um salto no escuro. Ter fé é ter a certeza em quem nós cremos. E nós cremos num Deus que trabalha. Eles não viram, eles primeiro obedeceram, eles foram a caminho. Nós andando em obediência nesta terra, a palavra de Deus, contra as ideologias deste mundo. Hoje está acontecendo um evento em São Paulo, ou aconteceu um evento em São Paulo, que vai contra tudo aquilo que nós acreditamos. Uma cantora esses dias deu uma declaração acerca de uma ideologia que ficou 4 ou 5 dias e está até hoje nas redes sociais sendo massacrada por isso, porque nós vamos contra os ideais desse mundo, vamos contra esse mundo, mas o importante é nós sermos obedientes à palavra do Senhor Jesus. Ele disse que nós seríamos mártires, Ele nos encheria com o poder dEle, nós seríamos cheios do poder dEle, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para enfrentar até a morte, se necessário for. Por isso é importante nós obedecermos, porque em breve nós veremos a glória de Deus. Como nós louvamos aqui, Ele foi nos preparar um caminho em João 14, e voltará para nos buscar, para onde Ele estiver, nós estejamos juntamente com Ele por toda a eternidade. Então, ter fé é confiar na vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Não há nada mais lindo, irmão, nada mais lindo do que a gratidão. O versículo 15 ao versículo de número 18, diz assim: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Olha que coisa magnífica. O Senhor Jesus, Ele parece dar a entender uma certa tristeza por conta da ingratidão daqueles 9 que não voltaram. E somente este, que a Bíblia ainda dá a característica de que ele era um samaritano, volta para agradecer um judeu. A gratidão ela é singular, só um voltou. A gratidão não tem par, não há nada igual à gratidão. Nós sabemos muito bem que não há pecados específicos, não há tamanhos de pecado. Os pecados mais graves, às vezes, eles têm consequências mais graves, e pecados menores têm consequências menores. As consequências é que diferencia o pecado, mas o menor pecado, ou que tem menor consequência para a nossa vida, ele é muito grave contra um Deus que é santo, ele é muito grave contra um Deus que é puro, contra um Deus que é zeloso. Então, a diferença, nós sabemos que pecado não tem tamanho, mas a ingratidão, se tivesse tamanho o pecado, ela estaria ali no topo, estaria ali no top 3, se tivesse tamanho, porque você recebe um benefício, e nem ao mínimo agradecer por esse benefício recebido, nós precisamos verificar e agradecer por tudo aquilo que nós recebemos de bom, para pedir
Todos são iguais, né? Tem um verso que está em Provérbios 30, verso 15, que diz que a sanguessuga tem 2 filhas. Quais são as filhas da sanguessuga? A saber, dá, né? Dá, é que está escrito no texto. Para pedir, todos são iguais, nós gostamos de pedir. Nós pedimos muitas coisas. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, 90% dos minutos em que nós passamos orando no nosso particular, no nosso lar, no nosso devocional, às vezes são pedindo. E não é que é errado pedir, mas a oração ela é feita de tantos pontos, né? A oração modelo do Pai Nosso nos ensina isso. E nós devemos pedir glorificando a Deus, ter um momento de pedir pelo pão de cada dia, mas reconhecer Ele como Senhor, como Pai, e pedir que venha o reino dEle, e agradecer por tantas coisas. Mas a oração ela não é só pedir, e às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus. Às vezes nas nossas orações a gente pede pela família, pede pela igreja, pede pelo trabalho, pede pela vida financeira, pede pela saúde, e tem que pedir. Mas nós precisamos também ter um bom tempo nessa oração para glorificar a Deus, exaltar os seus atributos, glorificar o nome, e principalmente agradecer por todos os benefícios que Ele tem feito, porque não há nada que nós possamos fazer para agradecer a Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para agradecer. Quando alguém às vezes nos faz um favor e a gente fica com aquele constrangimento porque foi algo tão grandioso, algo tão valioso, a gente fica tentando recompensar aquilo que a pessoa fez por nós. E a gente às vezes fica até sem jeito de agradecer, mas aquilo que Deus faz por nós, não existe uma forma de nós devolvermos para Ele algo nem perto, nem próximo do valor daquilo que Ele fez por nós. Até porque o Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e merecedores da graça de Deus, e merecedores do favor de Deus. Então, para pedir, todos nós somos iguais. A diferença está naquele que agradece, naquele que reconhece o benefício recebido. As características da gratidão, deu glória a Deus e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Olha o que esse homem faz para agradecer. Porque primeiro ele clama de longe, ele pede de longe, porque ele reconhece que ele não é digno de se aproximar do Cristo. Ele reconhece que ele não pode se aproximar devido ao seu estado. Então ele pede de longe. E Jesus diz: vai se apresentar aos sacerdotes, mas agora curado, mas agora beneficiado, mas agora ao receber uma bênção sem tamanho, ele se prostra, ele chega perto, ele se ajoelha, ele se dobra com o rosto em terra, com a cara no pó, aos pés de Jesus, e agradece ao Senhor por aquilo que ele tem feito. E mesmo assim, ele sabe que até esse ato foi pouco, mas ele reconheceu o senhorio de Cristo. Já havia reconhecido quando fez o pedido, que só Jesus podia fazer aquilo. E agora ele reconhece, mas ainda agradecendo ao Senhor Jesus, quando ele percebe que ele possuía algo que não merecia, a única opção que ele tinha era glorificar a esse Deus. Eu tenho certeza que se você tivesse oportunidade para contar aquilo que o Senhor já fez na sua vida, principalmente o bem mais precioso que você tem hoje, que é a sua salvação, a forma como o Senhor te salvou e como Ele me salvou, nós aqui falaríamos isso. E não existe nada que nós possamos retribuir. Às vezes a gente pensa assim: não, hoje eu vou louvar a Deus, eu vou retribuir em louvor, vou retribuir em adoração, vou retribuir em contribuição, vou retribuir em oração. Tudo isso não é uma forma de retribuir por causa da salvação. Isso é uma forma porque nós fomos salvos. E porque nós fomos salvos por esse Cristo, nós fazemos todas essas coisas. Porque às vezes a gente pensa que porque o Senhor me salvou, eu vou devolver. Não, tudo aquilo que nós fizemos aqui hoje, louvamos a Deus, glorificamos a Deus, não é porque nós vamos alcançar alguma coisa, é porque nós já alcançamos, e por isso nós o louvamos como nosso Criador, como nosso Salvador, como nosso Redentor, e como aquele que virá buscar a sua igreja de forma gloriosa. Nós temos recebido muitos benefícios da parte de Deus. Quando ele percebe que ele recebeu aquele benefício, ele glorifica, ele se prostra, ele se ajoelha, ele reconhece a santidade daquele Cristo, o poder daquele Cristo ao curá-lo. O sacerdote podia esperar. O sacerdote pode esperar.
eu tenho que fazer algo que é maior. Ele já não estava mais preocupado em cumprir um ritual da lei. Isso poderia ser feito depois, porque os sacerdotes, mas a gratidão ela não pode esperar. Ele tinha que voltar e agradecer a Deus. A Bíblia não fala e não tem como nós falarmos algo que a Bíblia não diz. Mas nós podemos imaginar aqueles 10 homens indo de caminho e quando eles se percebem curados, esse sozinho volta, não sei se eles discutiram ali, se eles conversaram, porque certamente eles perceberam que estavam curados. E quando aquele homem volta, outros 9 não se tocaram que deveriam também fazer o mesmo, mas ele sozinho, porque nós não precisamos de ninguém, isso é algo que ninguém pode fazer por nós. Já viu? Agradece por mim, não tem como. A gratidão ela tem que ser feita pessoalmente, principalmente. Ninguém pode orar por você, ninguém pode agradecer a Deus por você e nem por mim. Nós em quem dobramos os nossos joelhos todos os dias agradecemos ao Senhor por tão grande salvação e cura do poder do pecado que Ele nos livrou. Nós temos hoje a presença desse pecado, mas esse pecado não nos domina mais, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o sacerdote pode esperar, as pessoas podem esperar, pois em primeiro lugar devemos agradecer por tão grande feito. E eu ainda nem acredito tudo a isso ao próprio leproso. Eu acredito tudo isso à própria obra de Cristo no coração dele. Porque mesmo a pessoa recebendo um benefício tão grande, ela, devido à sua pecaminosidade, ela pode não reconhecer esse benefício. E nós observamos isso todos os dias no mundo. A graça comum de Deus operando na vida do ímpio. O sol que nasce, o sol que se põe, a chuva que cai, a saúde, o freio de Deus na vida dele. Eles recebem o benefício de Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz afirmação a outro dia, uma noite a outra noite. Nós vemos a bondade de Deus sobre o mundo, sobre todas as pessoas, mas mesmo assim muitos preferem acreditar que isso veio do acaso e não de um Deus todo-poderoso que tem o governo de toda a história e é criador de todas as coisas. As pessoas são ingratas e mesmo assim elas não conseguem enxergar. Às vezes a gente agradece a Deus e eu agradeço a Deus e às vezes eu acabo agradecendo a Deus pelo fato de eu poder agradecê-lo, porque eu falo, Senhor, eu só reconheci que o Senhor é bom porque o Senhor operou no meu coração, tirou essa pedra terrível e eu pude reconhecer a sua bondade, o seu amor e a sua graça sobre mim, porque se não fosse o Senhor, eu não agradeceria ao Senhor, eu ainda seria um ingrato, mesmo o Senhor tendo feito tudo isso por mim. Então mesmo ao ato desse homem, ele não deve ser glorificado, porque até isso foi uma obra do Espírito, foi uma obra de Deus na vida dele, a qual ele volta para agradecer ao Senhor. Ele reconhece, nós temos recebido benefícios do Senhor diariamente e nós precisamos agradecer por todas essas coisas. Tem uma outra frase do Spurgeon que ele diz que existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por eles. O número dos que suplicam a Deus é bem maior do que o número do que os louvam. Então, se você pegar a fila daqueles que pedem, é muito maior do que a fila daqueles que agradecem, que glorificam a Deus, que o louvam pelos benefícios a serem recebidos. E por último, irmãos, querida igreja, o versículo 19, ele fala da maior bênção que nós podemos receber. Versículo 19, ele diz, olha, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Nós vamos entender esse texto aqui. Esses 9 homens, eles se contentaram apenas com a cura física. Eles receberam a cura física e seguiram o seu caminho. E apenas este samaritano, ele volta para agradecer a Deus. E ao voltar para agradecer a Deus, ele recebeu a maior bênção que ele poderia receber. Às vezes nós pensamos que a maior bênção que nós possamos receber é a bênção, são bênçãos aqui nessa terra. Eu me lembro muito bem de Marcos, capítulo de número 2, Jesus estava em casa e 4 homens trouxeram aquele paralítico para ser curado por Jesus. E eles não encontram passagem na entrada, pela porta, vão pelo telhado e descem de forma sincronizada aquele homem na maca.
E ao descer, Jesus, quando o observa, a primeira coisa que Jesus diz é: filho, perdoados estão os teus pecados. Aqueles homens poderiam suspender a maca e levá-lo embora, porque ele já recebeu a maior bênção que ele poderia receber. E eu entendo, pelo texto que nós lemos, que Jesus não ia curar fisicamente aquele homem. Talvez sim, porque Jesus nunca dispensou alguém que lhe pediu uma cura. Até a mulher cirofenícia, que insistiu muito, ele curou, mas dá a entender que aquele homem não ia receber a cura. A sorte daquele homem, ou para a bênção daquele homem, é que os fariseus começaram a razoar entre eles, né? Falando: mas peraí, quem que esse homem pensa que é para falar que os pecados estão perdoados? Só Deus que pode perdoar pecado. E os fariseus estavam certos. Só Deus pode perdoar pecado. O que eles não sabiam é que Jesus Cristo é Deus. Era isso que eles não sabiam. Aí Jesus, o texto não fala isso, é algo que eu entendo. Jesus parece que fala assim: eu não ia curar não, mas vamos lá. Para provar que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, porque o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os pecados, ou paralítico levanta e anda? Mas para provar que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, a ti te digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas essa foi uma bênção secundária, muito importante, mas foi uma bênção secundária, porque a bênção primária ele já havia recebido, que era o perdão dos pecados dele. Então não importa, às vezes nós vamos ficar enfermos, às vezes nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por muitas aflições, mas o mais importante é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não importa como, não importa de que forma o nosso corpo fisicamente esteja nessa terra, não importa o que nós vamos enfrentar, o que importa é que a maior bênção que nós poderíamos receber, Ele já nos deu graciosamente, que foi a bênção da nossa salvação. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos trouxe, e agora não importa se eu vou ser curado ou não, se eu vou receber um emprego ou não, se eu vou ter bênçãos nessa terra ou não, porque eu já tenho aquilo que há de mais importante que eu poderia receber. O salmista Davi, ele falou: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, sustém-me com espírito voluntário, lava-me e ficarei limpo, purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve, porque ele sabe que o mais precioso é aquilo que Deus fez por nós, é a nossa salvação. Então às vezes a gente fica tão alegre por coisas que recebemos, e devemos ficar alegres e agradecer a Deus, só que nós temos algo que recebemos de Deus e deveríamos estar alegres todos os dias, agradecer e louvar a Deus todos os dias, porque nós estávamos debaixo de uma condenação e Ele nos salvou com mão forte desde a eternidade. Ele nos trouxe, Ele nos chamou, e nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Seu nome. Nós às vezes glorificamos e ficamos felizes e às vezes, pessoas que gostam de dar aqueles testemunhos, que é uma coisa muito complicada de se fazer, porque o testemunho é muito pessoal, não é porque aconteceu na vida de um que vai acontecer na vida de todos, principalmente coisas específicas deste mundo. O mais importante é falar do Cristo e exaltar ao Cristo que faz todas as coisas. Mas às vezes as pessoas ficam tão alegres porque receberam algum bem neste mundo, mas o mais importante, nós devemos nos alegrar, que é com a nossa salvação em Cristo Jesus. A maior bênção ele recebeu. Os outros se contentaram com a cura física, mas ele voltou, agradeceu a Deus e recebeu uma bênção maior ainda do que a sua cura física. Ele era um estrangeiro, ele recebeu a cura espiritual. E a palavra grega utilizada nesse versículo para salvação é sosoken, que expressa uma cura completa, que dá a ideia de uma cura muito completa. Não é só uma cura física, também a cura física, uma cura espiritual, uma cura totalmente completa na vida deste homem. A gratidão ao voltar, ao ser impulsionado por Deus a voltar, resulta na sua salvação espiritual. Jesus disse para ele: vai. O texto na nossa Bíblia, ele diz, levante-se, a sua fé salvou vocês.
mas eu vejo um pouco de dificuldade nessa tradução. O correto aqui, na verdade, é: vai, a tua fé lhe fez um bem, né? Não é a fé que salvou, a fé lhe fez um bem, né? Te resultou, te ajudou, porque quem o salvou foi o próprio Cristo ali naquela situação. A fé fez um bem, porque a fé é um ponto principal para a salvação, mas é uma fé que só o Senhor Jesus pode conceder também aos teus filhos. Então você pode receber muitas bênçãos nesse mundo, mas a sua salvação, ela é eterna. Eu me lembro de um artigo que eu li, até um seriado que eu assisti com a minha esposa, e eles falavam, o autor ali, o personagem, ele falava sobre o paradoxo do favor. O que é o paradoxo do favor? Por exemplo, se você... Quem foi um dos meninos que falou que vinha de carona comigo e me mandou um bonjour, né, hoje. Está ali ele. Quando você faz um favor, e o francês agradece dizendo merci, né? Que quer dizer o quê? Misericórdia. Você me fez um favor, misericórdia. Quando você, em espanhol, faz um favor para alguém, ele te agradece dizendo graças, que eu não merecia, você me fez um favor. Em português, quando alguém te faz um favor, você diz o quê? Obrigado. Quer dizer, agora eu estou em obrigação de te devolver esse favor. Eu tenho uma obrigação com você. Então, obrigado por conta disso. É o paradoxo do favor. Quando alguém nos faz um favor, nós nos sentimos em dívida com aquela pessoa. A gente fica em dívida. O que eu vou fazer agora para retribuir o favor para aquela pessoa? O favor de Deus em nos salvar, a gente precisa ter isso em mente. É impagável. Não existe nada que nós possamos fazer. Jesus, ele já pagou por nós na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado. A dívida foi paga, eu cumpri a minha missão, eu cumpri a minha tarefa, está concluído. Não tem nada que nós possamos fazer para agradecer a Deus por tal grande salvação. E por isso que nós devemos nos alegrar nos cultos, em louvá-lo, porque Ele é o único Deus que pode fazer isso por nós, pelo seu povo. O favor de Deus em nos salvar, nós nunca conseguiríamos expressá-lo em palavras, nós nunca conseguiríamos calcular, porque é incalculável. O favor de Deus para nós foi um favor imerecido, ele foi impagável, ele é gracioso e é incalculável. Não tem como agradecer somente com palavras. Por isso que o nosso culto nós devemos adorá-lo, bendizê-lo, enaltecê-lo, porque ele é um Deus bom que salva pecadores como nós, como eu principalmente. Ele é o Senhor. Então, o maior erro talvez de um cristão é achar que é merecedor da salvação ou que pode fazer alguma coisa para obtê-la. Não tem nada que nós possamos fazer para nos salvar. Não existe nada. Conforme Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. Somente Ele pode nos salvar. A única coisa que nós podemos fazer é agradecer ao Senhor, é louvá-lo por tão grande salvação. É saber que nós podemos perder tudo nessa vida. É saber que todos os amigos podem nos abandonar. Nós podemos perder tudo neste mundo. Mas se nós tivermos a nossa salvação, nós temos tudo o que nós precisamos, porque foi algo que o Senhor deu por nós. Que nós possamos agradecer ao Senhor todos os dias. Que todos os dias nós possamos separar um período da nossa oração e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Obrigado, meu Deus. E eu só permaneço salvo não é porque eu faço, eu aconteço. Não, só permaneço salvo porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor me dá força, porque o Senhor continua sendo gracioso comigo. Nós precisamos, às vezes, daquele estalo, sabe? Porque, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos no automático. Eu sou salvo, vou para a igreja, louvo, agradeço a Deus, vou para casa e vou vivendo a minha vida. Não, nós precisamos daquele estalo de entender que o que nós merecemos é a morte e a condenação ao inferno. Sabe, Deus, ou Ele é justo, ou Ele é misericordioso. Se Jesus não me salva e me condena ao inferno, o que é isso? É justiça ou misericórdia? É justiça,
porque é isso que eu mereço, a justiça na condenação do pecador. Agora, se Jesus graciosamente me salva e me conduz à eternidade com Ele para sempre, o que é isso? É justiça ou misericórdia? É misericórdia, porque eu não mereço estar ao lado dele, eu não mereço a minha salvação, então eu mereço a morte, eu mereço o inferno, eu não merecia nada, tudo que vem de bom da parte de Deus eu não mereço, nós não merecemos, então nós precisamos talvez, às vezes, daquele estalo de reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa miséria, diante de um Deus tão santo, Deus puro, que nos tirou deste mundo pecaminoso, dessa prática, desse sistema pecaminoso. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus por causa dele, por meio dele e para ele por todo sempre. Eu merecia tudo aquilo que haveria de ruim, toda a condenação, por toda a eternidade o sofrimento, mas o Senhor escolheu nos salvar com mão forte, com mão poderosa, com mão graciosa, de forma que só Ele poderia fazer. Eu não conseguiria fazer nada, mas Ele me escolheu. Então, a única coisa que eu posso fazer diante desse Jesus, diante desse Deus, é me prostrar, é reconhecer e falar: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me salvou. E como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, olha, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. Então, se eu viver, Filipenses 1:21, é para Cristo. Eu vivo por Ele, para Ele e por meio dEle. E se eu morrer, eu estou no lucro, porque vou mais cedo e mais próximo para perto dEle. Sabe, é nós entendermos, é nós nos humilharmos, é nós ficarmos contristados diante daquilo que esse Senhor fez por nós. Deixou o seu trono de glória, se tornou um homem como nós, sem pecado, mas carregou todo o nosso pecado, padeceu, foi para a cruz, e na cruz Ele pagou a dívida que era minha e que era sua, que era nossa. Ele quitou, e nós só ficamos assistindo, nós só ficamos contemplando. Só Ele correu, só Ele obteve a vitória, só Ele conquistou, e nós não fizemos nada, só Ele nos escolheu. Então o que nós devemos fazer diante desse Deus? É louvá-lo, prostrar diante desse Deus e agradecer a Ele por tão grande salvação. Esses 9 amigos, eles foram declarados puros diante do sacerdote, mas este samaritano foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Eles receberam a graça comum de Cristo, mas esse samaritano recebeu a graça especial de Cristo, que foi a sua salvação. Que nós possamos agradecer a Deus por tudo e principalmente pela salvação. Você tem motivos para agradecer a Deus hoje? Pela vida, por poder ir para sua casa ter um cobertor, mas principalmente pela salvação. Ainda que eu não tivesse um lar, ainda que eu não tivesse uma família, ainda que o meu destino fosse sair daqui e ir para debaixo de uma ponte, eu agradeceria a Deus, porque eu tenho o mais precioso, que é a minha salvação. O salmista, no Salmo 116, verso 12, ele diz: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? É uma pergunta retórica. Não tem nada que eu possa dar ao Senhor. Amém? Posso orar, pastor? Pai, eu te agradeço por esta rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor me concedeu, de poder estar aqui com os meus irmãos. Que o Senhor continue fazendo frutificar a Tua palavra em cada coração, que o Senhor possa continuar nos ajudando. Eu te agradeço, ó Deus, pela Tua igreja, por esses 35 anos aqui, fazendo a diferença, por essas almas que estão aqui, e grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer neste lugar, mas nós só temos a te agradecer. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pelos meus irmãos e amigos, que o Senhor continue nos ajudando. Muito obrigado pelo Senhor, por aquilo que o Senhor é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado, viu? Obrigado, pastor. Meus irmãos, o conselho da nossa igreja havia
chamado um seminarista, né, para nos ajudar. Não deu certo. Mas a gente entende os propósitos de Deus, né? Eu creio que Deus já tem preparado alguém aqui para nos auxiliar na ministração da palavra. Fica o nosso convite não apenas para pregar esporadicamente, mas para congregar conosco. Essa é a nossa casa e pode ser a sua também, viu, irmão? Que Deus te abençoe.